Olá, neste primeiro vídeo vou mostrar para vocês como que funciona o encerramento do NSA, a parte de conselho, ato de conselho e virada de classes. E também vou explicar algumas questões relacionadas à aula da ata, como funciona em relação ao diário de classe. Bom, aqui eu estou com a ata do conselho aberta, do curso de administração PEST aqui da minha base. Essas informações são todas fictícias, ok? Aqui vocês têm a coluna aulas dadas, que necessariamente precisa fechar a carga horária total da matriz, ok? Então aqui no caso eu estou com um curso de 500 na matriz por módulo, então esse módulo tem que fechar 500. Alunos com aproveitamento de estudos fecham com aula a menos, certo? No caso aqui também tem outro. Bom, a aula da ata ela é calculada no momento da entrega das menções feitas pelos professores. Então, quando os professores vão entregar menção, o NSA faz a leitura do diário de classe, vê quantas aulas foram dadas até aquele momento, verifica também quantas aulas ainda restam até o último dia de aula, soma isso e lança num registro fixo, no NSA chamado histórico. Então, já a partir desse momento, esse registro se torna independente do diário de classe. Toda alteração feita no diário de classe depois que acontece a entrega da menção, ela não entra automaticamente na ata, porque já houve a separação antes. É para isso que serve o menu encerramento, ata, atualizar aulas e faltas da ata. Esse menu ele faz a releitura do diário de classe para coletar as informações que foram corrigidas ou lançadas depois da entrega das menções. Então, muito cuidado para utilizar esse atualizar aulas e faltas da ata antes de encerrar o diário, porque se tiver problema no diário, faltando aula, esse reflexo essas informações vão refletir na ata. Bom, ao contrário do que muitos pensam, o NSA ele não puxa as aulas dadas do diário de classe pelo controle de aulas. O controle de aulas ele exibe as aulas registradas pelo professor como uma parte da chamada. A aula dada não é a chamada completa. Então o que acontece? Por exemplo, aqui o NSA está mostrando 500 aulas como dada pelo professor. Porém, a ata ela recebe os valores da tela relatório relação de faltas por classe evasão, a F8, está aberta aqui. Ela calcula a aula que o aluno assistiu. Então, no controle de aula, mostra a aula que o professor deu. E na relação de falta, mostra a aula que o aluno assistiu. Então, o que significa isso? Quando o professor faz a chamada, o NSA vincula o aluno a essa chamada, atrela o aluno a essa chamada. Então, nesse momento, o NSA calcula a aula para o aluno. Se o aluno não estava presente na aula, ele vai ter aula a menos. Quando isso acontece? Não sei se vocês já tiveram o problema do aluno que entrou depois e estava contando aula a menos. É justamente por causa disso, porque ele não assistiu às aulas no começo do semestre. Nessa tela aqui você consegue identificar esses casos. No meu caso aqui, não tem nenhum caso desse. Esses alunos que estão com aula a menos aqui, são alunos que têm aproveitamento de estudos. Quando o aluno entra depois do primeiro dia de aula, ele tem que receber as aulas. Para isso, você vai usar o menu aluno, receber alunos transferidos, aplicar aulas dadas. Como eu não tenho nenhum RM aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é só digitar o RM, buscar, ele vai mostrar as informações, você aplica. Não precisa mexer em nada, o NSA já traz tudo automaticamente. Com isso, o NSA ele vai acertar o número de aulas do aluno. Ok? Esse processo ele deve ser feito no início do semestre, logo que o aluno entra. Se você deixar para o final, pode sobrecarregar. Muitos alunos que entram depois, você vai ter que acertar todos, ok? Então, o propósito é manter
essa coluna aulas dadas, batendo com a carga horária no final. Ok? Qualquer aluno que tiver a menos tem que ter aproveitamento de estudos. Se não, precisa aplicar a aula para ele receber as aulas. Então, quando você for comparar a ata do conselho de classe, aqui, os valores que ele puxa do diário, quando você atualiza lá no menu atualizar aulas e faltas da ata, não são do controle de aulas, ok? São da relação de faltas. Se aqui estiver batendo, você atualiza a ata, esses valores vão para a ata. Se aqui estiver faltando, ou o seu diário não fechou ainda, ou você está com algum problema de registro de chamada. Problema com registro de chamada. Quando o professor faz registros pela internet, o NSA ele precisa receber uma confirmação do servidor para afirmar que recebeu a informação. Quando o professor faz pela internet, pode ser que essa confirmação demore para chegar e o NSA envia o registro da chamada ou até mesmo o registro de entrega de menções 2 vezes. Para isso ser corrigido, o NSA tem aqui no menu Correções, corrigir faltas duplicadas e corrigir menções duplicadas. Eu já estou com a tela aberta aqui. Você vai abrir a tela e ela automaticamente já vai buscar as informações de duplicidade. Aqui no meu caso não tem nenhuma duplicidade. Então, ele mostraria toda a lista, você só precisa clicar em excluir só. E o NSA já vai fazer uma limpeza. Com isso, possíveis problemas de aulas, de registro de falta duplicado, ele seria corrigido e você conseguiria enxergar isso aqui. No caso de menções duplicadas, aqui em correções, corrigir menções duplicadas, está aberto aqui, o propósito é o mesmo, o problema é o mesmo, questão de entrega de menção pela internet, dá problema com a internet e aí falha, ele não consegue receber a confirmação, ele envia 2 vezes, sem problema nenhum. É só você abrir a tela, ele vai carregar essa lista como está aqui, você clica em excluir, sim, e ele vai fazer uma limpeza das informações, mantendo um único registro. Caso a sua ata feche com 50 a mais, 100 a mais, com certeza é menção duplicada, ok? É só entrar aqui, corrigir e ele vai resolver. Recomendo fazer essa faltas duplicadas e essas menções duplicadas todo bimestre, depois da entrega das menções, antes de executar o conselho, para aí ter certeza absoluta que vocês estão indo com as informações corretas, sem problema de duplicidade por causa de internet. Bom, então, voltando aqui para a ata, na ata do conselho, vocês vão ter, tanto na ata do conselho quanto na tela de conselho de classe, tá aqui, vocês vão ter o resultado final. Aqui na ata, o resultado final está aqui na coluna resultado final. Esse resultado final que está aqui é uma situação temporária. Então você pode colocar o promovido e salvar, e para o próximo colocar promovido e salvar, e para o próximo colocar promovido e salvar, e assim por diante. Essa situação, ela fica temporária, ela não é uma situação definitiva, ok? Com isso você já consegue gerar ata, assinar ata, tudo bonitinho. Porém, não está finalizado ainda o processo de virada da classe. O processo de virada da classe, ele transforma uma classe com a matriz, por exemplo, 2.2016, que atualmente está no primeiro módulo, ele transforma essa matriz em segundo módulo, certo? Quem faz essa transformação, essa virada, é a tela menu encerramento, situação final do aluno para o módulo série. Ela está aberta aqui já. Aqui, o NSA traz as informações que vocês colocaram na tela do conselho, como temporárias. Na frente aqui, ó, ele te mostra o xizinho, significa que a situação não é permanente ainda. Quando ela estiver permanente, ela está com a virgulinha verde. Aqui vocês vão tomar muito cuidado para não errar essas informações aqui embaixo. Promover classe para o próximo módulo. Sempre deixar ticado. Você só tira esse tique caso esteja implantando o NSA. Caso esteja trabalhando com informações retroativas. Ok? Então aqui você vai deixar ticado, conferir o nome da escola,
conferir a cidade da escola e o semestre e ano de conclusão desse módulo que você está certificando. No caso, automaticamente ele carrega o semestre e ano atual. Isso vai servir para todos. Quando você está fazendo o processo retroativo, o NSA calcula mais ou menos as datas e coloca o semestre e ano da época. Confirma se está ok para poder aplicar. Então aqui você vai clicar em aplicar, ele vai confirmar as informações, você disse que está ciente, e clica em sim. Clicando em sim, o NSA ele vai virar a classe. A classe que era primeiro módulo passa a ser segundo módulo. Bom, agora com a situação aplicada, vocês vão notar que a situação está verdinha aqui na frente. O NSA ele virou essa classe. Essa classe passou a ser segundo módulo. Quando isso acontece, vocês, para confirmar, podem entrar aqui em aluno situação da matrícula. Vocês vão ver que o administração que eu estava trabalhando duplicou o atalho, ok? Esse semestre e ano aqui na frente é o semestre e ano da matriz. Isso serve para você identificar qual módulo você está mexendo. Como eu promovi o primeiro para segundo e não tinha promovido o segundo para terceiro, o NSA ainda tem duas classes no segundo módulo. Isso aqui será resolvido conforme você vai aplicando as situações. Então, muito cuidado ao utilizar essa tela de situação final do aluno, no atalho, preste bastante atenção para entrar na matriz correta, ok? Esse segundo semestre de 2016 é a matriz 2 de 2016 que vocês acabaram de transformá-la em segundo, ok? Por isso que está mostrando 2 segundos. O seu segundo, que vai virar terceiro, é essa matriz 1 2016. Então você vai entrar nela para poder virar para terceiro módulo. Após essas viradas que eu acabei de explicar, vocês vão ter já as tarefas para o primeiro semestre de 2017, no nosso caso agora. No próximo vídeo eu vou explicar como que faz os vínculos dessas classes viradas, ok? Só é necessário os vínculos, tanto do período letivo, calendário e horário novos para 2017, quanto os vínculos dos professores. E a classe já vai estar funcionando, não tem mais nenhuma informação necessária. Após os vínculos, vocês vão trabalhar com os alunos retidos, que é um processo um pouco complexo, da parte de equivalência de matriz, organização curricular, troca de classe com aproveitamento de estudos, progressão parcial. Então, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, ok?